Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. Um só corpo e um só Espírito. Um só corpo e um só Espírito. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. Um só corpo e um só Espírito. Um só corpo e um só Espírito. Em Cristo somos um só corpo e um só Espírito. Assim Deus nos fez para vivermos unidos em comunhão com Ele e com a Santa Igreja, onde Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo, membros que professam a mesma fé. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. Um só corpo e um só Espírito. Um só corpo e um só Espírito. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Vida e Verdade de Fé em Fé. Com você, aqui com vocês, o pastor Jailson e a missionária Eliane. Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo alcance abundantemente a cada um de todos vocês que estão acompanhando esse canal Vida e Verdade aqui pelo YouTube. Nós estamos aqui no monte, junto com a missionária, participando da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é algo muito sagrado para nós cristãos, o qual cremos, né, no trabalho de Jesus Cristo, né, o qual ele ofereceu a sua vida, né, pelas nossas vidas, pelas nossas almas. E a palavra de Deus diz aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 19, está escrito assim a palavra de Deus: a ceia do Senhor, e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Missionária, Jesus Cristo disse que nós temos que fazer este rito com pão e também com um suco de uva representando o sangue dele, em memória dele, em lembrança do que ele fez. Missionária, o que dá para entender quando Jesus fala que ele, tomando o pão, ele deu graça e partiu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, ou por vocês, faça isto em memória de mim. Você viu agora há pouco a gente colocando o suco de uva no cálice, partindo o pão, eu, a missionária, e aqui praticando o que Jesus Cristo nos ordenou. Olha, Jesus Cristo é o Deus, Criador dos céus e da terra.
Ele é a palavra viva. Jesus Cristo é o que fez todas as coisas. E ele falou assim: eu quero que vocês lembrem, partindo este pão e bebendo este cálice da uva, em memória do meu corpo, que vai ser crucificado, e o meu sangue que vai ser derramado. Porque ele disse aqui, olha, no versículo 20: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, que é derramado por vós. Então ele está dizendo, né? Ele diz: este é o meu corpo e este é o sangue que é derramado. É a nova aliança. E eu quero que você faça isso em memória da minha morte, em memória do meu sangue, do castigo que eu sofri, das chibatadas que arrancaram a minha carne nas costas. Eu quero que vocês tenham memória. Eu quero que vocês levem a sério o que eu fiz, o sacrifício, o meu sangue sendo derramado nessa terra de pecado, nessa terra de injustiça, sendo eu Deus, desci dos céus, me materializei homem para estar no meio de vós, como corpo humano de carne e sangue. Tenha memória que eu, Deus, fiz isto em memória de vós para uma nova aliança. Em outras palavras, missionária, Deus está dizendo assim: aliança é pacto, aliança é voto, aliança é casamento. Eu casei com a missionária, eu fiz uma aliança com ela, eu fiz um pacto com ela de ser fiel. Ela casou comigo, fez um pacto comigo, uma aliança comigo de ser fiel. Nem que eu tenha que derramar o meu sangue por ela. Defendê-la, honrá-la, ser fiel e ser honesto a ela. Então Jesus Cristo está dizendo: eu estou derramando o meu sangue por aqueles que há de vir fazer uma aliança comigo, porque a minha aliança já está posta. Agora, falta você, humano. Falta você, humano pecador, cheio de defeito, que não é Deus, que tem muitas má qualidade mais do que boa, muitos defeitos, que é os seres humanos mortais, seres humanos frágeis, seres humanos que desse corpo fracos, que se envelhecem e que não suporta nem a morte. Deus está dizendo em Jesus Cristo: este é o corpo e este é o sangue da nova aliança, missionária. Sim, é verdade. Ele está falando em memória, né? Em lembrança de tudo que ele fez por nós, né? Por nós, é uma aliança, né? Uma aliança de você para com Deus. É igual um casamento, né? Que nem o pastor estava falando, que é uma aliança, né? É um pacto que fizemos um para com o outro e ser fiel. Então, da mesma forma, né, o Senhor Jesus, nós sermos fiel a Ele. Verdade, missionária. Inclusive, quando Jesus disse o cálice em memória dele e o pão que representa o corpo e o cálice o sangue, há que tenha muitas pessoas que desprezam esse ato sagrado, este ato santo, este ato imaculado. É verdade. Muitas pessoas desprezam a ceia do Senhor Deus, a ceia do Senhor Jesus Cristo, o corpo e o sangue, por causa de uma cerveja,
por causa de um gole de cachaça, porque não consegue ser fiel a uma mulher só, ou porque gosta de uma farra, por causa de uma má amizade, de um palavrão. Muitas pessoas estão desprezando o corpo de Cristo, a ceia. Sabe, quando nós participamos do cálice, o suco de uva que representa o sangue, e o pão que representa o corpo de Cristo, é como se a gente aqui estivesse fazendo um curso, sabe, em memória de Cristo. Porque há de haver e vai existir uma grande ceia. Milhares e milhares e milhares de povos que vão se assentar na mesa de Cristo na eternidade. E a Bíblia diz que os anjos hão de servir. Jesus Cristo vai ficar muito indignado com muitas pessoas desse mundo que desprezam a santa ceia dele. Porque ele mesmo diz que um dia, numa parábola, ele mandou chamar muitos, e muito desprezado. Ele ficou tão chateado que ele mandou chamar aquelas pessoas, os aleijados, os cegos, os pobres, para vir participar da Santa Ceia. Então tem muitas pessoas que têm oportunidade de participar, de ir para cá de Deus, de fazer uma aliança, um casamento com Deus, e não faz. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero deixar esse momento sagrado com você, do sangue e do corpo de Cristo. Se eu fosse você, eu procuraria uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, entregaria a sua vida para Jesus Cristo, fazia uma aliança com Deus, casava com Deus, para viver a eternidade. Que Deus abençoe a você, vida e verdade, de fé em fé, e a paz do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima.